Não pareceu natural, só pareceu mal feito. Pareceu de novo que os roteiristas queriam chegar do ponto A ao ponto B, e aí eles só, vamos botar aqui no ponto B sem explicar, sem ter um caminho, sem ter um percurso. Olá pessoal, eu sou o Léo e esse aqui é o meu último vídeo sobre Game of Thrones. Game of Thrones é uma série que eu acompanho desde o primeiro episódio, em 2011. Eu lembro que na primeira temporada eu não tava gostando tanto do começo e de repente ficou incrível. E eu me apaixonei por Game of Thrones. Me apaixonei, acompanho, eu assisto com a minha mãe e com a minha irmã e virou um evento de família, que eu vejo com as duas. É um momento que eu sentia falta, falei isso no meu último vídeo, quando eu era criança, quando eu era adolescente. Não tinha coisa do Netflix, a coisa da internet, que você baixa o torrent e assiste quando você quer. Eu precisava ir no banheiro antes pra não fazer xixi durante o episódio, ou eu tinha que fazer xixi na hora do comercial do episódio. E aí, o Game of Thrones, ele resgata isso. Esses momentos com os amigos, com as famílias, é um evento televisivo. É uma das razões, talvez, de eu estar tão incomodado com a série ter ficado como ficou, na minha opinião. Mas eu ainda tenho muito carinho por ela. Ela traz esse engajamento que eu acho uma coisa positiva, independente se a série é boa, se a série é ruim. Mas, em todo caso, esse aqui é um vídeo em que eu vou falar 12 coisas que eu marquei do episódio terríveis. Do episódio. Você vai ver se vai ser terrível. Primeira coisa, os personagens estão andando ali pelos escombros do que restou de King's Landing e o Tyrion decide avançar sozinho por aqueles escombros e ele encontra os cadáveres, né, da Cersei e do Jaime, dos irmãos dele. Assim, primeiro que é bonito esse momento antes, quando ele tá andando por King's Landing, porque era a antiga casa dele. E ver aquilo destruído é emocionante. Mas aí ele depois encontra o Jaime e a Cersei. E o que o Jaime e a Cersei, eles estão... O negócio inteiro desabou sobre os dois. E, tipo, tá vazio o espaço. A impressão que eu tive assistindo aquilo é que se a Cersei e o Jaime pulassem pro lado, eles teriam escapado dos escombros caindo. Me parece tão mal feito, me parece tão feito porque pro Tyrion encontrar os dois e aí ele se sentir triste, me pareceu muito forçado pra gente ter um momento ali. Pra mim mal parece que faz sentido o Tyrion encontrar os dois. Mas ok, a gente aceita que ele encontra os dois, mas aí ele encontra os dois de uma forma tão estranha, é estranho a cena, é mal pensado. A sala a catacumba lá que eles estavam tá vazia. Nem parece que rolou, nem parece que desabou tudo. É estranho, parece que é forçado pra chegar na cena. Assim, eu quero que o Tyrion encontre o cadáver da Cersei e do Jaime, mas eles não pensaram o processo, sabe? Eles não pensam muito como que ele vai chegar do ponto A no ponto B. Eles só botam ele no ponto B e aí fica falso, porque não parece que faz sentido ele ter chegado ali. Sabe, tava vazia a catacumba. Se a Cersei e o Jaime pulassem pro lado, talvez eles não tivessem se machucado. Bom, outro item, a Daenerys é do mal. Isso eu falei bastante nos meus últimos vídeos, como que querem colocar a Daenerys como o ser do mal, quando Game of Thrones nunca teve um malvado e um bonzinho. O mais malvado, talvez, que a gente teve mesmo, assim, no Game of Thrones, seria, sei lá, primeiro o Joffrey, mas ele é malvado porque ele é mimado, não porque ele é um mal clássico, muahahaha, que tem um plano super cabuloso. Você tem o Tywin Lannister, que também você pode enxergar como malvado, mas ele é tipo, ele é como se fosse um empresário tubarão que pensa só nos próprios interesses, mas a gente entende o lado dele. Então assim, Game of Thrones nunca teve vilão e nunca teve o bonzinho. Sempre quando alguém era tirano, alguém fazia crueldades, a gente entendia o lado do personagem, isso que era precioso. A gente entendia o lado da Cersei, isso que é precioso. E a Daenerys, a gente entende o lado dela, mas dá pra ver que a série tá falando pra gente como ela é má. Olha a forma que tá dividida esses soldados. Claramente a forma que é retratada, os soldados estão simetricamente separados ali, como no Império do Mal do Star Wars, sabe? O Game of Thrones ficou muito maniqueísta e isso, simplesmente, eu já falei muito nos outros vídeos sobre isso, você pode dar uma olhada. Matou pra mim. E aí o Tyrion vai lá, ele desafia a Daenerys na frente de todos os Imaculados, depois ela fazer um puta discurso do mundo super, vai Daenerys. O Tyrion vai lá, desafia ela, tira o negócio da mão do rei, taca nas escadarias, e a Daenerys só manda ele prender ele. Isso me pareceu estranho, ela só manda prender ele. Tipo, ela acabou de incendiar uma cidade inteira, por que ela não foi lá e incinerou ele na hora? Por quê? Porque a gente precisa dele vivo, porque dá pra ver que a série quer ele vivo, os roteiristas querem ele vivo. E aí ela só... Aí depois o Jon vai falar com o Tyrion na prisão sussa. Tipo, a Daenerys, ela sabe que a galera tá meio traindo ele, o Jon meio que traiu ela, contando do segredo dele e tal, com o Tyrion, tipo, chegou no Tyrion.
E ela meio que deixa a Sussa, ela tá tipo já se tornando a tirana, se tornou a tirana, e ela deixa a Sussa, o Jon, entrar lá e conversar com o Tyrion. Sei lá, é tudo tão mal explicado como que chega do ponto A ao ponto B. E aí depois, outro item que eu coloquei, por que a Arya foi pra lá? Não tem sentido a Arya tá lá. Por que ela foi lá? Sim, ela foi lá pra matar Cersei, mas aí ela ficou sobrando. Tipo, ela chegou lá, ficou só sobrando, assistindo tudo. Por que rolou todo o lance dela, dela durante a destruição de Porto Real? Por que rolou todo o lance dela observando o que tá acontecendo ao redor? E aí aparece aquele cavalo. Por quê? Por que a Arya tava lá? E aí tem a conversa do Jon com o Tyrion, que pra mim foi uma conversa inútil. Foi inútil a conversa. O que foi aquela conversa? Pra quê? Não serviu pra nada. Assim, é o Tyrion tentando convencer o Jon. Beleza, mas a gente já sabe o que vai acontecer. Assim, a gente já sabe que o Jon ele não vai deixar quieto. Game of Thrones subverte as coisas. E dá pra ver que os roteiristas estão querendo subverter. Eles querem que a gente se impressione com as coisas. Mas a gente já sabe no que vai dar a conversa do Jon com o Tyrion. A gente já sabe que o Jon, uma hora, vai virar contra a Daenerys, a gente já sabe isso. Então a conversa do Jon com o Tyrion foi inútil pra mim, inútil. E aí eles começam a falar de homem bom, homem mau. After all, they were evil men. Who could argue they were evil men? A Daenerys matou homens maus. E isso é o que eu falei, de como que o Game of Thrones se tornou bom versus mal, se tornou maniqueísta, se tornou preto e branco, se tornou gelo e fogo, quando não é gelo e fogo. Pode se chamar Crônicas de Gelo e Fogo, mas não é. Game of Thrones, na verdade, é a mistura do gelo com o fogo, é o cinza. E esse negócio, esse diálogo do Jon com o Tyrion aí de Daenerys matou homens maus, é um reflexo de como que a série virou gelo e fogo mesmo. Então, aí o Jon vai lá e ele mata a Daenerys. E assim, em outro contexto, poderia até ter sido interessante o Jon matar a Daenerys desse jeito, de um jeito tão, sei lá, simples, mas dado tudo que aconteceu, a forma que aconteceu, foi horrível, horrível, porque assim, na minha cabeça, os roteiristas queriam, vamos surpreender a galera espera que vai rolar uma puta batalha, sei lá, que a Daenerys é a nova tirana, é a vilã do Game of Thrones e ela morre de um jeito tão simples, assim como morreu o Ned Stark, assim como morreu o Robb Stark, assim como morreu o Jon Snow. Eu senti que eles queriam repetir a sensação que a gente teve nessas 3 mortes, mas não rolou. Rolou uma coisa só tipo, ah tá, ele matou ela de um jeito simples. E é isso. Não teve essa sensação de, nossa, a gente tipo super sentindo que ele subverteu as nossas expectativas. Eu assisti no mesmo dia Handmaid's Tale. O segundo episódio de Handmaid's Tale teve muito mais isso do que esse episódio. Tem uma personagem, ela tem tudo pra odiar uma outra personagem, mas ela não odeia essa personagem, ela trata ela bem, ela dá coisas pra personagem, ela ajuda essa personagem com outras coisas. Inclusive ela dá um remédio pra ela uma hora pra ajudar ela. E a gente fala, nossa, que legal que a personagem da Alexis Bledel, né? Que legal que ela tá super se preocupando com essa outra pessoa, sendo que ela tinha muitas razões pra odiar essa pessoa e tal. E aí no final do episódio, a pessoa que ela deveria odiar, mas ela não odeia, começa a passar mal. E a gente descobre que a Alexis Bledel, na verdade, deu um veneno pra ela. Isso foi subversivo. Agora, o Game of Thrones... Em nenhum momento eu achei, quando o Jon Snow tava conversando com a Daenerys, em nenhum momento eu achei que ele tava realmente ele ia ficar com ela, sabe? Ia falar, you are my queen. Em nenhum momento eu senti que ele era real aquilo. Eu sabia que ele tava enganando, sabe? Eu sabia que uma hora o Jon ele ia fazer a coisa certa, porque ele é o Jon Snow que foi construído, assim. E então não foi subversivo ele matar a Daenerys, foi só... E aí então o Jon mata a Daenerys e aí... Tá tudo sussa, tá tudo bem, acabou, assim, alguns momentos antes, o Jon, ele tava andando pelos escombros de King's Landing e os Imaculados estavam matando as pessoas, matando os prisioneiros, e o Jon Snow fica contra isso. O Jon Snow fala, não, eles são prisioneiros, por que você tá matando eles? E o Grey Worm fala, não, ordens da rainha. Eles são super fiéis à rainha. Depois, a rainha, né, a Daenerys, ela faz um puta discurso, os Dothraki e os Imaculados ficam super rainha, minha rainha. E aí o Jon mata a rainha e sei lá, não tem retaliação. Eles só ficam sussa, eles só tipo prendem o Jon e aí vão fazer uma conversa. Não parece que, sabe, é uma coisa que aconteceria, não pareceu natural, só pareceu mal feito. Pareceu de novo que os roteiristas queriam chegar do ponto A ao ponto B e aí eles só, vamos botar aqui no ponto B sem
explicar, sem ter um caminho, sem ter um percurso. Essa série, a temporada final inteira foi assim. O ponto B pode ter sido uma coisa legal, a Daenerys ficar assassina no final pode ter sido uma coisa legal, mas o caminho pra chegar lá não foi traçado. Eles só botaram e esconderam isso atrás de uma desculpa de que nós estamos subvertendo as suas expectativas. E aí rola a conferência ali dos reis de Westeros, né? E o Tyrion, ele é um prisioneiro. Ele é um prisioneiro. E ele é o cara que mais fala lá. Ele é o cara que todo mundo ouve, que convence todo mundo. É muito estranho, é muito mal escrito isso, porque ele é um fucking prisioneiro ali. E ele tá falando de boa, como se ele fosse... como se ele continuasse sendo a mão do rei, como se ele continuasse sendo alguém poderoso ali. Ele fala, ele convence todo mundo a, olha só, a ser rei. O Tyrion nomeia o rei, é o Tyrion que nomeia o rei, e esse rei que vai livrar ele de ser prisioneiro, e o Grey Worm mal reage a isso, entende? Tipo, que? Ele é um prisioneiro. eu não sei nem assim, que comparação fazer. É tão absurdo assim. Eu vou fazer uma comparação muito louca. Imagina que os ministros do Brasil, as entidades mais poderosas do Brasil estão reunidas num círculo, e aí chega um cara com o Lula preso, e aí o Lula entra no meio e começa a fazer um puta discurso assim, e todo mundo só ouve, todo mundo fica quieto, deixa ele falar à vontade, sendo que ele é o prisioneiro, ele não tem o direito necessariamente de falar. Quem tá ali pra conversar são os outros, mas ele começa a falar, e aí ele escolhe, na conversa ele vai lá, ele escolhe quem vai ser o novo presidente do Brasil. Ele escolhe só na conversa, e as pessoas votam e concordam, e o presidente do Brasil é um cara que super com certeza vai livrar, vai soltar ele. Sabe? É mal escrito isso, não é pensado. Eles queriam chegar num ponto B e é mal pensado, sabe? E tipo, tava o Gendry lá, que eles construíram lá atrás, que o Gendry devia alguma coisa a Daenerys, porque a Daenerys dá os Stormlands pra ele. E aí o Tyrion até fala, muito esperta você, agora você tem um cara que gosta de você, que vai querer puxar o seu saco, porque ela deu todas as terras pra ele, e ele tá quieto lá, sabe? Tem a Yara lá, e os Imaculados, por que eles não querem se vingar da rainha? Porque não queremos mais derramar sangue? Tá, mas os Imaculados e os Dothraki estavam putaços há pouco tempo atrás. E aí tudo se encaixa como deveria. A Sansa vira a rainha do norte, a Arya vai pras Américas, o Tyrion vira mão do rei, o Bran virou o rei dos 7 reinos, dos 6 reinos, o Jon Snow volta pra muralha. E aí tem uma cena de reunião ali, que era pra ser uma cena meio de humor, né, do Bran chegando e conversando com os ministros lá dele, mas é terrível essa cena. Era pra ser uma cena meio engraçada, eles fazem uma piada que o Maester, que escreveu o livro da Crônica de Gelo e Fogo, ele esqueceu do Tyrion, e era pra ser engraçado isso, mas sei lá, foi só awkward. Pra mim foi só awkward. E foi uma reunião inútil. O Bran basicamente chegou lá, cadê o Drogon? Tá, eu vou tentar falar com o Drogon. E ele vai embora. Tão mal escrito, tão mal escrito. E pra mim tem um monte de coisa que não é respondida na série Game of Thrones. Eu coloquei só algumas aqui, mas tem muito mais, ó. Não responderam os White Walkers. O que era todo aquele lance dos White Walkers? Os bebês White Walkers. Construiu tudo aquilo, as pessoas criaram zilhões de teorias, simplesmente esqueceu. O Jon ressuscitar, ele só ressuscitou. Qual o sentido disso? O Jon ser herdeiro do trono, simplesmente esqueceram que ele é herdeiro do trono. Não serviu pra nada aquilo, não teve nenhum sentido. Assim, não que tenha que ter sentido, mas tem que ter sentido narrativo. Game of Thrones sempre teve sentido narrativo. O Ned Stark morrer teve sentido narrativo, todas as escolhas dele chegaram até lá, mas a gente não viu, porque é muito bem escrito. Tudo sempre fez sentido, mas isso aqui simplesmente não fez sentido. O Jon ser herdeiro do trono não fez sentido. A narrativa de vários personagens foi simplesmente esquecida. Esqueceram várias construções de personagens. A Cersei tem uma puta construção que simplesmente esqueceram. E tudo isso é mascarado, é escondido atrás de uma desculpa de nós estamos subvertendo. Ó, tipo, vocês... Construção de personagem, pum, ele morre de repente. Game of Thrones, sim, foi isso. Mas a construção de personagem levou à morte deles. É que a gente não percebeu. Agora o que fizeram nessa última temporada foi ter uma construção e esquecer a construção, não é? E aí eles acham que estão subvertendo, mas o que eles estão fazendo é esquecendo a construção. Sabe? Então a gente fica frustrado com os roteiristas, não com as escolhas dos personagens, porque as escolhas do personagem não levou aquilo. A gente não sentiu que a escolha levou aquilo. Então a gente fica frustrado com os roteiristas, quando a gente devia estar frustrado com os personagens. E aí, isso é uma série boa, isso que fez Game of Thrones conquistar a gente. Então assim, Game of Thrones era uma coisa incrível. Acabou o livro, os roteiristas decidiram continuar eles.
Só que eles não entenderam a própria série que eles estavam filmando. Eles não entenderam. A série virou uma outra coisa, virou uma história de fantasia medieval. O final foi muito Senhor dos Anéis e Game of Thrones nunca foi isso. Game of Thrones, como eu falei nos outros vídeos, Game of Thrones desconstrói a fantasia pra reconstruí-la de novo. Vários personagens são a subversão do que a gente espera. Se tornou foi uma batalha de bem contra o mal numa história de fantasia genérica, que o Jon Snow é o herói, a Daenerys se tornou a vilã, então não teve um meio termo, ela se tornou a vilã, tem os bonzinhos, tem os malzinhos, e no final, só que ainda os roteiristas queriam dar uma surpreendida, porque Game of Thrones surpreende, então vamos botar o Bran, porque ninguém espera que seja o Bran, mas por que é o Bran? É isso, eu fiquei bastante decepcionado com Game of Thrones. Eu amo essa série, como eu falei pra vocês, é uma série que eu assisto com a minha família, então mesmo estando decepcionado, eu gosto muito da série porque é momentos que eu pude falar sobre isso com outras pessoas, eu reconectei com pessoas que eu não falava há muito tempo falando de Game of Thrones, falando mal de Game of Thrones, às vezes a pessoa gostou da série, eu não gostei, a gente conversou. Sim, eu fiquei muito decepcionado, mas eu sou muito grato por essa série, muito feliz que ela existiu, então muito obrigado Game of Thrones. Sim, eu odeio as últimas temporadas, mas sim, eu amo tudo o que ela construiu e eu amo todos os momentos que essa série me proporcionou. Então, apesar de tudo, muito obrigado, Game of Thrones. Assista meus outros vídeos de Game of Thrones pra você entender um pouquinho mais algumas coisas que eu falei aqui, as 6 razões pro Game of Thrones estar ruim e por que Game of Thrones virou um reality show. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Eu sou o Léo e até a próxima.